Momento de reflexão, sempre um tema consolador à luz da doutrina espírita. Nós voltamos para alguns temas fundamentais. Deus, Espírito e matéria segundo a doutrina espírita. Vou passar um pouquinho rápido nisso. Com a chegada da doutrina espírita, inaugurou-se no orbe um novo passo na religiosidade humana. Porque nós começamos a compreender que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Questão 9. Tendes um provérbio que diz: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. Para estar acima de todas as coisas, Deus não pode achar-se sujeito a nenhuma vicissitude, nem sofrer nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. Estamos falando de um Deus absolutamente puro, perfeito e bom. Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Questão 21 do Livro dos Espíritos. Deus, modelo de amor e caridade. Não há padrão superior ao do Criador. Nós estamos falando de um Criador que é o máximo do amor e o máximo da caridade. É essa inteligência, é esse ser absoluto, é esse coração que dirige o universo. Mas aprendemos também que o Espírito é o princípio inteligente do universo. Ainda não é o Espírito, o princípio inteligente do universo. Porque Deus cria princípios inteligentes. Questão 23. Na questão 72A, os Espíritos dizem a Kardec: a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. De modo que inteligência é mais do que conhecimento acumulado. Inteligência é a habilidade de discernir, de raciocinar, de construir, de indagar, de equacionar. Isso é inteligência. Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Questão 76. Aqui estamos falando, e Kardec coloca a nota na questão, não mais do princípio inteligente, criado simples e ignorante, mas do espírito que passou pela evolução, pelo reino mineral, animal, pelas fases iniciais do reino nominal e atinge a idade da razão. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. E ao tratar da matéria, os espíritos nos advertem: mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Tem matéria em estados que nós sequer imaginamos. De modo que quando vemos os cientistas dizendo de Big Bang, de formação do universo, eles estão falando apenas do universo material que nós podemos enxergar com os olhos. Enxergar parte dele. Questão 22A. Os espíritos partem para uma resposta filosófica. A matéria é o laço que prende o espírito. O fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva. A gênese da matéria é o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é o oceano no qual estamos todos mergulhados. Como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos: o de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o estado normal primitivo, e o de materialização ou de ponderabilidade. Para que isso? Por que nós estamos falando disso? Porque sem esse triângulo, Deus, Espírito e Matéria, sem a compreensão disso, nós não poderíamos falar de evolução espiritual e evolução dos mundos. E é sobre isso que trata o livro Apocalipse. Vamos com calma.
Aqui nós vamos fazer de um jeito bem mineiro, comendo o mingau pelas beiradas, para não queimar a boca. Espíritos, questão 96. Há muita literatura espiritualista no mundo, mas com esse conteúdo que está no Livro dos Espíritos, particularmente, eu ainda não encontrei nada igual. Com certeza. Porque essa não foi uma obra individual do codificador. Essa foi uma obra coletiva dirigida pelo próprio Cristo. Os Espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia qualquer? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que chegaram. Questão 96, traduzindo num bom mineirês. Tem gente pior do que eu e tem mais gente melhor. É isso. Não é porque é espírito que ele é melhor que você. Numa reunião mediúnica você pode entrar em contato com um espírito que sabe menos que você. E como a ignorância tem certeza de tudo, cuidado. Questão 114. São os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Sem privilégio. Não tem almoço grátis aqui. Cada um evolui de acordo com seu esforço, de acordo com a sua dedicação ao progresso próprio. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, questão 115. Deus não cria espíritos prontos, não cria anjos nem demônios, não cria ninguém pronto. Cria princípios inteligentes, simples e ignorantes. Quando somos criados, não sabemos nada, sequer temos consciência de nós mesmos. Há espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores? Não. Não. Todos se tornarão perfeitos. Questão 116. Evidentemente, perfeito aqui no sentido relativo, não no sentido absoluto do Criador. A evolução espiritual é um determinismo divino. Determinismo divino. Os espíritos podem degenerar? Não. Não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Questão 118. O que pode é cair a máscara. Isso é outra coisa. Às vezes a gente acha que é algo, chega no mundo espiritual e vê realmente quem nós somos. Mas degenerar isso não ocorre. Uma vez realizada a conquista espiritual, não há volta. Portanto, a doutrina de anjo caído é uma mitologia, é um símbolo. Porque você chega a anjo, você não cai mais. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem, não pela fieira do mal, mas por aquela da ignorância. O mal nunca foi um determinismo. Nunca. O mal é sempre uma escolha de cada um de nós. É bom deixar isso claro. É bom deixar isso claro. O mal é aquilo que nós atrapalhamos nos planos de Deus com relação à nossa pessoa. Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Olha, eu vinha conversando com o Francisco no avião, como que o Kardec conduz com as suas perguntas, como que ele sabe explorar a sabedoria dos espíritos que orientava a codificação. Aqui é uma pergunta propositiva. Ele está dizendo assim, os espíritos na sua origem, eles não têm consciência de si mesmos, é isso que ele está afirmando. Quando os espíritos são criados, na sua origem, eles não têm consciência. Quem não tem consciência, como é que pode escolher entre o bem e o mal? E os espíritos respondem, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Então o livre-arbítrio é como uma sementinha que vai crescendo à medida que nós vamos evoluindo. Isso significa dizer que no início da evolução impera o determinismo divino, quase que de forma absoluta.
E o determinismo divino vai se afastando, vai ficando por trás, permitindo que o nosso livre-arbítrio, que a nossa inteligência, que a nossa capacidade de discernir e escolher possam funcionar. Mas isso é gradativo. E o mais bonito disso tudo, quando nós atingimos o auge da pureza espiritual, quando o nosso livre-arbítrio atinge o mais alto nível, nós nos postamos diante de Deus e dizemos para Ele: eis aqui o teu servo, faça-se em mim segundo a tua vontade. Porque Deus é perfeito. E quando a gente ficar um pouquinho mais inteligente, a gente só vai querer o que é perfeito. Os espíritos que desde o princípio seguiram a rota do bem, têm necessidade de encarnação? Será que a encarnação é um castigo? Será que ter um corpo de carne é uma exceção? Os espíritos respondem, questão 133. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e sem trabalho, e por conseguinte, sem mérito. Não tem exceção. A encarnação também é um determinismo. Precisamos passar pelos mundos materiais, precisamos passar por esses estágios em que temos um corpo físico que varia entre 45 quilos e... Bom, deixa para lá. Qual dos dois, o mundo espiritual ou o mundo corporal, é o principal na ordem das coisas? O mundo espiritual que preexiste sobrevive a tudo. Se uma arma nuclear destruir completamente o planeta Terra, não se apavore. O mundo espiritual permanece. Permanece. Se o universo físico todos acabar, não afeta o mundo espiritual. Isso é o que está dito na questão 85. Nós estamos dizendo isso aqui para evitar aquele pensamento catastrófico. Aqueles filmes 2012, que adoram explorar a destruição, adoram espalhar o pânico. E esse seminário de Apocalipse, ele pretende espalhar a esperança, a confiança. O mundo espiritual preexiste e é anterior a tudo. Não se preocupe. O máximo que pode acontecer é você desencarnar. Mundo físico. Tudo que se pode dizer e podeis compreender. Tudo que se pode dizer e que podeis compreender. Que os espíritos estão dizendo assim, tem coisa que não vai dar para falar. Vocês não compreenderiam. É que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Mais ou menos assim. O fluido cósmico é esse oceano. De repente, partes se condensam e formam constelações, galáxias, nebulosas. Condensação do fluido cósmico. Pode um mundo completamente formado desaparecer? E a matéria que o compõe disseminar-se de novo no espaço? Sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. O Chico dizia, tudo que eu aprendi na doutrina espírita é que precisamos nos renovar. Deus renova. Assim como nascemos, crescemos, envelhecemos e desencarnamos, os mundos também. A lei de renovação permanente. Tudo se renova para se aperfeiçoar. Tudo se renova para aperfeiçoar. Esse é o objetivo. De modo que a nossa mente tem que focar no aspecto da renovação, do aprimoramento. Do aprimoramento. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espiritual? Em tese, sim. Eles são independentes. E não obstante, a correlação entre ambos é incessante.
porque reagem incessantemente um sobre o outro. Aqui nós interferimos lá, lá interfere aqui. Correlação. Importante isso. A vida é uma correlação do mundo espiritual e do mundo físico. Por isso André Luiz chamou a sua obra de Evolução em Dois Mundos. Mundo material, mundo espiritual. É dessa correlação que surge o progresso e a evolução dos seres. E por último, questão 130, fica sabendo, os espíritos têm hora que são firmes, fica sabendo que teu mundo não existe de toda a eternidade e que muito antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Os homens então acreditaram que eles sempre foram assim. A nossa Terra, que tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, mas muito antes dela existir, já havia seres que haviam atingido o grau supremo.